Ok, Potássio, eu vou precisar que tu se comporte agora até pelo menos o veredito ser dado ou até a gente sair daqui, de preferência. Tá, relaxa. Eu só quero saber por que a gente ainda tá aqui. O veredito já não foi dado? Não, ele só foi adiado em 3 meses por razões desconhecidas. Pera, 3 meses? Mas já faz quase um ano que a gente não vem aqui. Shhh, deve ser impressão sua. Não, eu tenho certeza de que... Olha lá, olha só quem chegou. Lembra da Prata? Aquela que... tentou te mandar pra cadeia? Não a tornar mais específica, mas eu lembro sim. Cadê sua assistente? E ela tem o card que só funciona com um assistente? Sim, com certeza. A chuva não veio ainda. E eu sinceramente acho que nem vale a pena ela vir. Provavelmente vou ter um dia pequeno. Ué, por quê? Porque algum idiota decidiu prestar um recurso em um caso praticamente ganho por ele, com uma desculpa de precisar esclarecer os fatos. Que tipo de doido faria uma coisa dessa? Eu não creio. Não. Nem me venha com essa hidrogênio irritante. Nós não vamos passar por aquilo de novo. Vou tirar essa TV aí do ponto. Ela nem vai acusar de nada. Ordem! Senhora Prata, me custa acreditar que você está fazendo uma cena para um advogado que se vê no direito público de esclarecer os fatos. Mas, meritíssimo, o caso já foi discutido há 3 meses. Não é por que ocupar uma corte com uma sessão tão estúpida. Nenhuma sessão do tribunal é estúpida, promotora Prata. Que vergonha. Só queria jogar Sonic Unleashed. Enfim, senhor Hidrogênio, o que traz para o tribunal hoje além de dor de cabeça para a promotora? Olha, não muita coisa, meritíssimo. Apenas uma parte extra do caso que não foi devidamente apurada no julgamento anterior da causa. Interessante. Mas temos que sofrer o princípio do nobis in idem, pois agora o acusado ouro já foi devidamente punido pelo crime que cometera há 3 meses. Julgá-lo novamente iria de contra esse princípio. Então, na verdade, essa parte extra meio que livra ele um pouco da acusação, então meio que não seria 100% culpado também. Está me dizendo que pretende defender 2 clientes em uma só sessão? Acredite, não seria a primeira vez. Eu que o diga. Está bem. Permitirei tal explicação. Acho que comece logo, pois o horário do meu almoço está para chegar, e eu não raciocínio direito sem meu feijão e arroz. Ele sempre tá almoçando ou é impressão minha? Shhh, deixa quieto. Hey guys, ele bugou o controle. Adivinha só quem fez uma review há um ano de um dos jogos mais marcantes de sua vida e simplesmente não quis falar de uma das melhores partes dele por falta de tempo? Caramba, Tite, vai te ver com seus jogos favoritos, que vergonha. Pelo menos eu jogo eles, né? Cala a boca, assistir playthrough no YouTube também é jogar. Eu não sei se vocês sabem ou se importam bastante pra lembrar, mas há quase exatamente um ano eu fiz uma review de Phoenix Wright Ace Attorney, o primeiro jogo da franquia Ace Attorney, que é até hoje vista como um dos melhores trabalhos da Capcom, com uma coletânea sendo lançada literalmente essa semana e uma gigantesca comunidade que se vê mais ativa a cada instante, seja criando projetos ou traduções dos jogos para outras línguas, ou discutindo a sexualidade do personagem número 48. Na review, eu praticamente fiz um resumo sobre cada caso e falei sobre como ele introduz os personagens, mecânicas do jogo e a própria história, entre outras coisas. Pulando alguns detalhes meio irrelevantes, até porque esse vídeo tava para ser o vídeo mais longo do canal na época, e eu pessoalmente não sabia se eu conseguiria fazer um vídeo longo e continuar entretível o suficiente para minha audiência. Adivinha o que eu fiz 10 meses depois? Mas enfim, a review que eu fiz ainda resume bastante meus pensamentos sobre o jogo de uma maneira bem sucinta e clara. Eu tenho exatamente a mesma opinião sobre o jogo nesses exatos 364 dias e algumas horas. Então por que carambas eu sequer tô perdendo meu tempo falando sobre algo qual eu tenha mais absoluta certeza de que cobri todos os pontos? O que foi isso? Aparentemente meus inscritos acham que eu também considerei totalmente irrelevante o fato de que um caso extra havia sido adicionado na versão de DS. O que não poderia ser verdade, claro, já que eu tenho provas sucintas de ter zerado esse jogo no meu próprio Nintendo DS. E isso quebra totalmente qualquer tipo de defesa que eu poderia criar pra explicar o meu erro, sim, mas eu ainda tô aprendendo, tá bom? Vamos apenas fingir que eu revisei a versão de GBA do jogo, lançada unicamente no Japão e que tão somente contém os 4 primeiros casos, e eu boto ênfase em fingir justamente pelo fato de esse ser o meu GBA mais real possível. Eu não sei se precisa avisar, claro, mas esse vídeo tem fortes spoilers sobre o primeiro jogo. Então, se quiser ter a experiência completa da minha análise do jogo, assista a primeira review que eu fiz sobre ele. Ela tá bem aqui no card. Rise from the Ashes, o quinto caso do primeiro jogo da franquia Ace Attorney, é um tanto controverso na comunidade. Alguns consideram ele bom, outros consideram ele ruim, e eu considero da forma mais honesta possível como um caso de... Servindo como um tipo de bônus para a versão de DS que seria dada como a localização oficial do jogo para o mundo todo,
que sabe falar inglês. O caso conta a história de Emma Sky, uma jovem adolescente que está desesperada para encontrar a advogada renomada e agora infelizmente falecida, Mia Fey, dando de contra apenas com Phoenix Wright, que estava numa fase ruim e não queria aceitar nenhum caso sequer por conta de dor de cabeça. Se eu fosse chato, eu diria que isso contradiz o final do caso anterior, pelo simples fato de que o Phoenix parecia mais esperado do que nunca até pouco antes dos créditos. Mas eu entendo perfeitamente o tipo de frustração que ele sente aqui, logo depois de fazer o discurso mais épico da história. E como se diz em Fire Your Flame Sonic Frontiers, então deixa isso passar. Depois de ver um pouco da Maya nela e por isso aceitar o caso, você descobre que tá presa a irmã dela, Lana Sky, uma antiga amiga da Mia, ninguém muito importante pra falar a verdade, só a procuradora-geral do estado inteiro, que é bem tirada pra alguém que tá alguns dias de ser executada, talvez seja por isso que ela seja procuradora só com 29 anos. De quebra, ela já se sente culpada, ela insiste que foi ela e fala exatamente como o crime ocorreu, onde, quando, de que forma, como ela foi encontrada, literalmente todo tipo de coisa que faria qualquer advogado com sequer um pingo de cérebro desistir por completo da causa. Depois dela confessar o crime, Phoenix e Emma decidem investigar o caso, até porque as toneladas de evidências não são nada contra a força de vontade de uma menina impaciente de 16 anos. Acabamos encontrando um policial cowboy que é tão pé no chão quanto não deixar investigar a cena do crime quanto Edgeworth, Angel Star. Uma vendedora de marmitas que descobrimos ser a testemunha do ocorrido e um policial que pensa que todo mundo é surdo. Ah, e o Edgeworth está de volta, mané! Nem parece que ele vai ser dado como morto aqui literais 10 meses. Nessa visita não só descobrimos que o carro em que a vítima foi encontrada é o carro dele, como também que o bichinho ganhou um troféu do rei dos promotores. Coisa meio fácil quando você é literalmente o único minimamente competente, né? E o resto do caso inteiro é a sua típica sopa de melodrama das cortes. Você não sabe de nada realmente importante até a hora do caso começar, você continua não sabendo de nada durante o caso, só descobrindo as coisas ao decorrer dele, e de alguma forma milagrosa consegue um dia extra para investigações, quase sempre resultado de autossabotagem das testemunhas, ou até mesmo do próprio culpado. Esse é o primeiro caso em que Phoenix pega assim a mínima ajuda de alguém da linhagem Fey de alguma forma, restando apenas a menininha cientista com você até espera que seja mais inteligente que a Maya, até que... você entendeu. Você descobre que a Angel Star era antes uma detetive e que por isso tem todo o direito de destruir as nossas últimas esperanças, até o poder do protagonismo e do raciocínio lógico entrarem em cena e provarem que ela está errada, casualmente a enquadrando como uma suspeita também. Você viu o assassinato e a sua foto prova isso? Bem, mentira! A foto foi tirada depois do crime. Você levou 5 minutos para chegar até o lugar onde ela não estava? Toma uma injeção na cara. Ninguém em sã consciência ficaria no mesmo lugar por tanto tempo assim depois de cometer um crime, horas. E o único jeito de fazer o juiz e a mim mesmo não sair concordando com a personificação da beleza na franquia seria tentando nos fazer focar em um... Gachicol. O que seria o suficiente para adiar o caso, já que em qualquer resquício de dúvidas o caso entraria em recesso. Até que o freaking chefe da polícia entra em cena e nos conta que um outro assassinato ocorreu na mesma hora, do mesmo jeito, no mesmo instante e o pior de tudo, com a mesma vítima? Por isso a abertura do caso estava tão confusa. Bom, isso e o fato de ela ser a única 3D do jogo inteiro. Tal vítima, inclusive, estava relacionada a um caso que envolvia praticamente metade dos novos personagens, então a gente já sabe que tem coisa por aí. Depois das tradicionais contradições e de muita papagaiada, o julgamento é postergado e investigamos por mais um dia, sendo apresentados a uma das mecânicas mais what the heck, isso é Nintendo DS, né? Tá de brincadeira! Seja bem-vindo a tocar na tela em pontos específicos, assoprar o seu console para tirar poeira da tela e girar o objeto para descobrir mais coisas em outros ângulos, literalmente todo tipo de mecânica que só existe aqui. E não entendo isso, só que lá é mais idiota. Enfim, descobrimos que o suspeito do segundo assassinato era o policial barulhento, e agora é nosso dever defendê-lo também, de alguma forma. O que parece fácil até ele nos dizer que simplesmente existe uma gravação que comprova que ele estava lá na hora do crime. O que no mundo de Seattle não significa absolutamente nada, já que esse mascote de o guardinha azul, mascote da polícia, esconde o rosto da vítima, acompanhado do fato de que a câmera vira pro lado errado na maior parte do tempo. Na sala do ocorrido, descobrimos algumas marcas de sangue que revelam digitais, um vaso perigosamente quebrado e uma outra marca de mão com sangue que não tem digital alguma, o que indica que tivemos o primeiro criminoso inteligente o suficiente para usar luvas. Não me ensinaram isso na escola. De volta à corte, e eu cortei mais da metade do capítulo porque pessoalmente eu não ligo muito pro resto daqui, descobrimos que a tal vítima, pelo menos nesse caso disfarçado, era na verdade o policial cowboy que coincidentemente se disfarçou do investigador morto sem saber da morte dele, para pegar alguns arquivos de um caso antigo no qual a vítima havia sido seu irmão, Neil Marshall, visto que a vítima carregava importantes informações sobre o caso em questão. SL9, outro caso totalmente aleatório e sem solução, por pouco tempo eu imagino, onde o promotor Neil Marshall foi morto durante o conflito com um serial killer em uma noite escura e chuvosa, em nenhum outro lugar senão na sala principal da delegacia, onde ficavam Demon Gant e Lana Sky, quem diria. Koima também lá presente por ser a irmã curiosa da Lana que tem que estar no lugar errado na hora errada, claro, para ver a cena mais traumatizante de sua vida. Típico de criança. Beleza, provamos que o agente não era culpado e que não tivemos uma vítima de verdade na sala de provas. Liberamos esse cara! E condenamos a nossa cliente, tudo em um só dia de trabalho. Parece que meter o nariz onde não se é chamado traz mais problemas do que cuidar da própria vida. Bem que meus pais me avisaram.
Pera. No entanto, apresentamos o fato de que haviam digitais não identificadas na sala do segundo crime, nos levando à hipótese de que existe uma quarta pessoa envolvida nesse crime todo, o que é justificado com a lista de pessoas que entraram na sala de provas, apresentada na primeira sessão, que mostra claramente um ID não identificado, onde a razão para tal falta de identificação seria de que só pode pertencer a alguém de ranking muito alto na polícia. Eu sabia! Tumulto é causado, descobrimos que a Lana apresentou provas falsas no julgamento do serial killer, mais tumulto é causado e o caso é adiado novamente, nos dando mais tempo para fazer o que o jogo mais ama. Gameplay melhor que o Gold do ano passado, admita. Na última sessão de investigação, depois de praticamente forçar o Gancho a nos acompanhar, descobrimos coisas como o local do SL9, as armas do SL9, a testemunha do SL9, uma das suspeitas do SL9, a verdade sobre o SL9... Escuta, não tinha um corpo na mala de um carro 2 dias atrás? Eu acho que isso também é importante. Parece que o SL9 foi um mal entendido imenso de diversas partes, acobertado pela Lana, agora inevitavelmente culpada pelo menos desse crime, e pelo Gantt, resultado de um confronto frenético entre o serial killer e o antigo promotor e a investida de uma criança que, quem diria, mudaria todo o rumo da investigação. Quanto ao recente assassinato, Lana também não é a culpada, apenas está acobertando o culpado por conta de chantagem quanto ao caso do SL9, e você provavelmente já deve saber o motivo. A essa altura, a única coisa mais óbvia que esse caso seria uma dica deixada pelo famigerado headcanon de interesse romântico do protagonista. Mas será que ele vai ajudar? Sessão final, e antes que alguma coisa pudesse acontecer, o chefe da polícia entra subitamente na sala da corte e diz que Lana Skye quer confessar o crime, assim o fazendo, até serem barrados pelo Edgeworth, que simplesmente taca o na mesa e diz que deve haver alguma razão pra ela mudar tanto assim de intenção. Adivinha? Chantagem de novo, porque o chefe sabe que a gente tem como provar que ele é o culpado de toda essa história. O que é uma total mentira, porque ainda me faltam pelo menos 2 provas do inventário, mas vamos fingir que ele tá certo, vai. A questão real é que, pra inocentar a Lana desse crime, a gente precisa resolver o SL9, ou pelo menos amenizar a situação. Acontece que o motivo da Lana ter falsificado provas no SL9 era de que ela, sem o devido conhecimento que só viria a ser tido por um advogado novato por causa do destino, acabaria por acusar a própria irmã, tendo em vista a investida dela em uma das figuras na sala, as digitais dela na roupa da vítima e o nome dela literalmente escrito em um vaso quebrado que coincidentemente se parece bastante com o mascote da polícia. Eu odeio essa parte, by the way. Com a Emma acusada, o chefe de polícia se enche de moral, dizendo que ele estava sempre certo e tralalala. Aquela ladainha de vilão clichê. Breve recesso é tomado e o Gancho diz que a Lana simplesmente nos mandou estudar pra descobrir mais coisas. No meio do caso. Mal sabia ela que já tava fazendo isso desde o primeiro caso. Depois de todo o alvoroço, conseguimos fazer o Gantt sujar as próprias calças ao ponto de o mesmo exercer o direito de permanecer calado, já que ele é o chefe da polícia e também o culpado. Não foi muito inteligente. Interrogando a Lana novamente, nós descobrimos que o Gantt chegou antes da Lana na cena do crime e que eles viriam adulterar. E a chance de ter adulterado mais ainda o lugar era simplesmente gigantesca. Depois disso, a gente tem um drible tão grande no Gantt que até mesmo o Ronaldinho sentiria inveja, já que conseguimos provar que ele sim adulterou a cena do crime antes da Lana chegar. Como? Você se pergunta. É simples, provando que a culpada é a Emma! Só que não! Só que sim! Só que... eu tô com tanta dor de cabeça. Acontece que o livro que ela nos deu tem uma foto do corpo do Neil, que claramente mostra que ele tá bem ensanguentado, o que torna totalmente impossível que o pedaço de roupa com as digitais da Emma tenham sido removidas depois da morte dele, senão estariam tão ensanguentadas quanto. O único que poderia ter empalhado o cara na espada era a primeira pessoa que chegou na cena do crime. O primeiro, único e de alguma forma um avatar, Gantt, que até tenta não deixar o Phoenix apresentar a prova, mas ele usa o livro de direito que ganhou e diz que isso aí é tudo balela. E com o trabalho em equipe de Phoenix, Edgeworth, Lana e Emma, e praticamente todo mundo menos o juiz, Gantt é finalmente derrotado, tornando a Lana e Emma inocentes, pelo menos na grande parte da coisa, resolvendo o caso e trazendo o sorriso mais estonteante que a franquia viria a receber. Tá, talvez o segundo. Terceiro não é ruim assim, vai. Quarto e não se fala mais nisso. No final ele chega, a Lana só vai ter que cumprir a prisão de qualquer forma por ter adulterado uma cena de crime 2 vezes, nada demais. E esse foi Rise from the Ashes, talvez o caso mais longo de toda a franquia, um compilado de reviravoltas, clichês de tribunal, personagens marcantes e muito texto. E pra ser sincero, eu meio que acho ele ok. É uma história excelente, definitivamente está no top 5 da trilogia, mas algo sobre a execução da mesma e de todo o resto basicamente é tão... estranha. Acho que entendi. Eu gosto dos personagens e das dinâmicas deles com Phoenix e companhia, mas eu acho que eles servem muito mais como substituto de outros que não poderiam estar presentes do que qualquer outra coisa. Digo, a Emma literalmente lembra a Maya no começo da história. Esse policial... talvez lembre o Larry por ser tão patético quanto, eu não sei dizer. A Angel Star...
E o Edgeworth não tá pilhado com toda eu vou me mudar e tornar um promotor melhor, como tava no caso passado. Na real, esse último ponto é o meu maior problema com esse caso como um todo. Eu acho ele incrível, acrescentando as mecânicas do DS de maneira quase impecável e contando uma boa história que vai se manter contínua nesse jogo até pelo menos o quarto título da franquia. O problema é que ele supostamente ocorre meses depois do quarto caso do jogo, literalmente o melhor caso do título e possivelmente de toda a franquia. Sério, Turnabout Goodbyes é o final perfeito pra um jogo como esse Attorney. E você quer meter na goela que o Phoenix tá pra baixo de novo e que o Edward ainda tá por aqui? Eu não quero ser injusto com esse caso nem nada. Eu reconheço que ele é bom, mas o posicionamento dele na história, sua duração exacerbada, onde várias partes do mesmo se mostram claramente esticadas só pra fazer o caso demorar mais, e o ritmo do mesmo são evidentes demais pra passar pano. Ah, eu não queria falar nada sobre essa parte, mas a arte da capa desse caso é tão genérica que me deixa triste. As outros casos são tão cheios de personalidade, dá pra fazer algo um pouco mais maluco, não? Acho que o que melhor pode resumir meus pensamentos é que eu ainda colocaria ele num possível segundo lugar de ranking de casos do primeiro jogo, tão somente levando em consideração sua qualidade, a história, os personagens, reviravoltas e mecânicas, pois todas elas são objetivamente boas. No entanto, eu não me vejo rejogando ele tantas vezes quanto o segundo ou quarto casos, que apesar de serem um pouco mais simples, tem um ritmo bem melhor de seguir, sem se alongar muito nas partes super importantes ou totalmente irrelevantes. Ou seja, é meio que um 8 em ser um 10, mas não é um 10 em ser um 8, e eu sinto que isso vai ser totalmente ridículo de se falar daqui a alguns meses. Eu recomendo Rise from the Ashes? Totalmente! Ele é canon afinal de contas. Pro quarto jogo adiante, mas ele é bom e é isso que importa. Porém, eu entenderia perfeitamente se você quisesse apenas jogar depois de zerar a trilogia principal, já que ele é perfeito como uma história contida e serve de bom início para a trilogia Apollo Justice. Que só tem esse nome por causa da Capcom, porque nem ferrando que Ace Attorney 5 é um jogo do Apollo, mas isso fica pra outras épocas. Por fim, essas foram todas as experiências que eu tive com Ace Attorney. Já vão fazer quase 2 anos desde que eu joguei esse jogo e eu ainda não consigo acreditar o quão investido eu fiquei e ainda estou, de certa forma, nesse mundo de loucura e problemas da advocacia. Não vou dizer que eu tô fazendo faculdade de Direito por causa de um videogame, mas eu também estaria mentindo se dissesse que essa franquia como um todo não é minimamente importante pra mim como aspirante a administrador do direito. Ace Attorney é um jogo necessário, não só pra vocês amantes de visual novels ou fissurados da Capcom, mas também para qualquer um que esteja a fim de aproveitar uma boa história, com personagens divertidos, dinâmicas engraçadas, histórias intrigantes e muita papagaiada. O que me faz pensar se qualquer uma dessas coisas já aconteceu no sistema jurídico mundial de alguma forma. Se ele conseguiu, eu também consigo. Tá. Vimos o seu vídeo e ele tem absolutamente zero relevância para a caso em questão. O que pretende fazer agora? Ah, nada demais, só apresentar esses documentos que provam que o ouro também não é necessariamente culpado. Pera, então nenhum dos dois ganhou a causa? Ah, quase. Acontece que a remessa que o ouro não conseguiu comprar não conseguiria chegar na loja dele, mesmo que ele a fizesse, já que a carga foi furtada assim que saiu da distribuidora. Eu não duvido que tenha sido a Nintendo. É sempre ela, você se acostuma. Tá, então acabou? Posso ir pra casa agora? Apenas aguarde eu bater o martelo e os procedimentos estarão terminados. Ufa, finalmente acabou essa loucura. Por que eu sinto que isso vai envelhecer que nem um leite? Ah, impressão sua. Por fim, diante de todos esses comentários e da apresentação das provas mais recentes, afirmo que a atual sentença da réu Potássio tá certa e a antiga sentença do réu Ouro está sendo atualizada para... inocente. Ah, mas que... Eita!